Devocional Kids com a tia Mi. Plantando a palavra, colhendo frutos eternos. O dia me chegou e o Jesus também. Hora da palavra, hora de aprender. Com Jesus no coração, a gente vai crescer. Olá, sementinhas de Jesus! Bem-vindo ao nosso Devocional Kids com a tia Mi e com Jesus. Pegue o seu coraçãozinho com alegria e vamos aprender mais sobre Jesus. 3, 2, 1. Vamos lá! Você sabia que quando o agricultor vai plantar uma sementinha, muitas coisas acontecem quando a semente está lá na terra? E esse processo nós não vemos. Assim também acontece conosco. Quando Deus planta a sementinha dele, que é a palavra, dentro de nós, muitas coisas começam a acontecer. As pessoas lá fora não entendem o que está acontecendo, mas a semente é plantada. E nesse processo, mudanças começam. Ninguém vê, somente Deus e você sabe o que está acontecendo. E antes de existir a árvore, o fruto, começa a surgir as raízes. Algo lá de baixo, o sobrenatural começa a acontecer. Antes de existir a árvore, as raízes então precisam aprender a buscar a água. Assim somos nós. Deus permite processos escondidos, porque raízes fortes sustentam. Ninguém percebe, mas Deus está fortalecendo você por dentro. A raiz procura água, porque sem água não existe vida. E essa água representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que alimenta a nossa alma. Quanto mais perto da presença de Deus, mais forte a árvore fica, a árvore que somos nós. Então, aos poucos, a árvore começa a crescer. E mesmo enfrentando ventos, tempestades, ela vai crescendo cada vez mais. Até que um dia o fruto aparece. E o fruto, ele não nasce da pressa. Ele nasce na permanência, no fortalecimento, aonde que os ventos mesmo proporcionam isso para esses frutos. E quando Deus faz crescer, não é apenas para que o fruto fique bonito, é para gerar fruto, alimento, sombra aos necessitados. E no final, a mão de Deus que sustentava a semente, ela também sustenta a árvore que dá fruto, porque foi Deus que plantou, foi Deus que sustentou e foi Deus que gerou. E aquilo que Deus gera, Deus sustenta. Aquilo que Deus cuida, floresce. Hora da leitura bíblica. A palavra de hoje está no livro de João, no capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos. O primeiro versículo é o 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Agora, o versículo 4 e 5, que diz assim: Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? E essa é a palavra de hoje, crianças. Que a palavra do Senhor, que é a semente, possa verdadeiramente entrar pelos seus ouvidinhos e gerar fruto no seu coração, para que Deus
sustente com as suas mãos fortes e poderosas, para que você possa ser forte e valente nos dias difíceis, quando vier a tempestade da vida, quando vier as lutas, e você permanecer firme e forte na fé. Amém? Porque o Senhor diz que nessa terra, que nesse mundo em que nós vivemos, teríamos aflição. Mas olha, que era para a gente ter bom ânimo, que Ele passaria todas essas lutas, essas dificuldades, as adversidades da vida junto conosco. Então, Ele quer dizer que nós teríamos sim muitas dificuldades, dias tristes, mas dias alegres também. Dias que a gente talvez pensaria em até reclamar um pouquinho, mas Ele diz que Ele está do nosso ladinho, porque Jesus é o nosso amigo fiel, o nosso consolador, o nosso amigo que não nos abandona. Amém? Que essa palavra possa frutificar no seu coraçãozinho. É hora da oração. Vamos orar? Feche os seus olhinhos, vamos nos conectar com o Papai do Céu? Repita assim comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Que a tua palavra venha verdadeiramente frutificar no meu coração. Que venha as raízes procurar as águas mais profundas para que elas venham sustentar a minha vida. Que assim eu seja como essa historinha, forte no Senhor, onde que as suas mãos possam me sustentar em todos os momentos. Te agradeço por tudo, no nome de Cristo Jesus. Amém. Um coração cheio de Jesus sempre floresce. Até o próximo devocional Sementinhas de Jesus.